Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a teoria formal da adição de momentos angulares. Então, o sistema físico que nós vamos tratar é a união de dois subsistemas. É bastante genérico. Por exemplo, duas partículas diferentes, ou, por exemplo, duas propriedades diferentes da mesma partícula. A gente tratou na aula anterior da adição de dois spins. A gente poderia estar somando dois momentos angulares de duas partículas diferentes, poderia estar estudando o acoplamento spin-órbita, enfim, uma variedade de sistemas que a gente pode estudar tendo esse formalismo geral. Então, vamos trabalhar em geral com momentos angulares que nós vamos chamar de J1 e J2, seja lá o que for esses momentos angulares. E eles vão atuar em diferentes subespaços. O J1 atua no subespaço que a gente chama de ε1 e J2 atua no subespaço ε2. Esses subespaços são diferentes. Tá? J1 vale todas as relações gerais da teoria geral do momento angular. Por exemplo, a relação que define momento angular, que é a relação de comutação. Por exemplo, J1i com J1j dá IH cortado, epsilon, IJK, J1k. Por exemplo, J1x, J1y dá IH cortado, JZ. Mas ao mesmo tempo dá conta de todas as possibilidades. Jx com Jz, ou Jy com Jz, ou Jx com Jx, todos os resultados saem dessa fórmula geral. E da mesma forma, no outro subespaço, que é o subespaço ε2, tem o J2, que é o segundo momento angular, que também vale o mesmo tipo de relação. J2i com J2j é IH cortado, tensor de Levi-Civita, IJK, J2k. Terceira relação. Se fizer qualquer relação de comutação entre qualquer componente de J1 com qualquer componente de J2, relação de comutação dá zero, porque eles estão em subespaços diferentes, então eles comutam. Então, olhando primeiro, vamos pensar no subespaço ε1, que é o primeiro, na esquerda, aí, nós vamos tratar. Esse subespaço ele tem dimensão de 2J1 mais 1, porque o M1 vai de menos J1 até mais J1. Então, 2J1 mais 1 é o número de autovetores que tem, número de elementos que tem. Essa base, por exemplo, a base pode ser tomada como sendo J1M1. Essa base de autovetores que são comuns a J1 quadrado e J1Z, tal como a gente estudou no momento na teoria geral do momento angular, quando não era ainda a adição de momentos angulares. Então, sendo momento angular, vale as relações, as equações de autovalores. Né? J12, J1M1 vai dar autovalores J1, J1 mais 1, H cortado ao quadrado, J1M1. E J1Z tem como autovalor M1, H cortado. Então, J1M1 são autovetores comuns a J12 e J1Z. Também vale a célebre relação dos operadores de escada. Então, atuando no espaço 1, ε1, J1 mais ou J1 menos, ele vai, se for o J1 mais, ele vai elevar o valor de M1 por uma unidade. Então, M1 mais 1, ou se for o J menos, ele vai diminuir o valor de M1 por uma unidade, mantendo constante, e tem todo esse fator aqui na frente. Então, isso é da teoria geral do momento angular, permanece válido aqui. Todas essas mesmas relações valem do outro lado no outro espaço, que ele é ortogonal a esse. É o espaço ε2. Aí ele tem dimensão 2, J2 mais 1. Porque o M2 ele vai de menos J2 até mais J2, passando, indo de 1 em 1. Né?
Então, J2M2 é a base de autovetores comuns. A J2 ao quadrado e J2Z, valendo também as mesmas relações de autovalores, ou seja, J22, autovalor J2, J2 mais 1H cortado ao quadrado, e J2Z, autovalor M2H cortado. Também valendo aqui, existindo uma relação de operador escada, tá, para J2, que aumenta ou diminui o valor de M2 em uma unidade. Agora, a partir desses dois espaços diferentes, vamos montar um espaço que é o espaço dos estados, que é unindo esses dois espaços, no meio de um produto tensorial. Então, o operador momento angular total, ele é construído, e aqui vamos enfatizar a soma dos momentos angulares, J1 e J2, só que eles não atuam no mesmo espaço. Como está mostrado aqui, em paralelo, J1 atua no espaço ε1 e o J2 atua no espaço do ε2. Então é como se a gente fosse escrever de forma mais rigorosa, J total seria J1, produto tensorial com o operador identidade. Ou seja, no espaço ε2 não está fazendo nada, é o operador que não muda nada. E mais o operador que não muda nada, operador de identidade, produto tensorial com J2. Tá? Então J1 está sempre à esquerda, ele atua no primeiro espaço e o J2 atua no segundo espaço. E a gente costuma escrever de uma forma unificada, J1 mais J2, a gente define como sendo igual, mas quando escreve dessa forma, a gente deve ter implícito que o que a gente está realmente fazendo é isto. Tá? Ou seja, que J1 atua no primeiro espaço e J2 atua no segundo espaço. Vamos adiante. Então, esses operadores J1 e J2, a partir deles, a gente tem o J12 e J22, J1Z e J2Z. Todos eles comutam entre si. A gente já sabe que J12 comuta com J1Z, que J22 comuta com J2Z. E como J1 e J2 estão em espaços diferentes, também qualquer J1 quadrado comuta com J2 quadrado ou com J2Z. J2 quadrado comuta com J1Z ou com J1 quadrado. São espaços diferentes. Então, todos os operadores comutam entre si. São 4, né? Então, eles constituem um conjunto completo de observáveis que comutam. Como a gente sabe, então, da quântica 1, consequentemente, eles podem ser diagonalizados com autoestados comuns. Como que a gente escreve esses autoestados comuns, misturando, juntando informação dos dois espaços? Através do produto tensorial. Então, a gente pode escrever de uma forma unificada J1, J2, J1 tem a ver com J1 mais 1H cortado ao quadrado, com alto valor do J1 ao quadrado. M1 tem a ver com alto valor de J1Z. M2 com alto valor de J2Z e J2 com alto valor de J2 ao quadrado, que é J2 mais 1H cortado ao quadrado. Tá? Então, a gente mistura aqui na notação, escreve um ket que leva todos os dois espaços juntos. Mas, na verdade, a gente tem, essa é uma forma de escrever, mas a gente teria mais rigorosamente um produto tensorial. Espaço 1, o espaço 1 é J1M1, tal como a gente estuda na teoria geral do momento angular, produto tensorial com J2M2. Então, são espaços diferentes e faz o produto tensorial deles. A gente não precisa realmente ficar escrevendo esse produto tensorial toda hora. Tendo implícito que é assim, a gente pode escrever na forma mais condensada J1, J2, M1 e M2. Tá? E esses são, então, os autoestados comuns, porque todos comutam entre si. Então, só escrevendo as relações anteriores, agora todas juntas numa coisa só. Então, nós temos 4 números aqui que caracterizam o ket,
que o autoestado, então J1 quadrado aplicado nesse ket dá J1, J1 mais 1 H cortado ao quadrado, é um alto valor, é um alto vetor, com esse alto valor, J1Z aplicado dá M1 H cortado ao quadrado, mesmo alto vetor, J2 quadrado dá J2, J2 mais 1 H cortado ao quadrado, mesmo alto vetor, J2Z, M2 H cortado. Então, autovetores comuns constituem um CSO, um conjunto completo de observáveis que comutam. Então, forma uma base. Esses autovetores comuns formam uma base do espaço dos estados, que é o produto tensorial do ε1, ε2. E qual a dimensão desse espaço dos estados? A dimensão vamos chamar de N maiúsculo. Se a dimensão de ε1 é 2J1 mais 1, e a dimensão de ε2 é 2J2 mais 1, juntando os dois, a dimensão é o produto das duas. Né? Então, 2J mais 1, 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1 é a dimensão do espaço. Vamos agora, então, olhar para as relações de comutação. Escrevemos de novo aqui, lembrando o momento angular total, ele é constituído por os produtos tensoriais do J1 e do J2 com o operador identidade no outro espaço, mas a gente deixa escrito simplesmente em termos de J1 mais J2, tendo em mente esse resultado. Agora vamos ver, será que o J, esse momento angular total, a gente já está chamando de momento angular total, mas será que ele respeita as relações que o momento angular tem que respeitar? É o momento angular de verdade? Então vamos ver. Olha só, se a gente pegar Jx com Jy, então vamos escrever explicitamente. Jx é J1x mais J2x. Está somando as componentes do primeiro com o do segundo. Com Jy, somando, então o total, né? Jy total é a soma dos Jy do 1 e do 2. Agora vai só sobreviver aqui as relações que são entre o mesmo espaço. O que é J1 com J2 não comuta, né? Dá zero, porque é espaços diferentes. Então vai sobrar só J1x com J1y no primeiro, e no segundo J2x com J2y. Bom, mas a gente sabe que J1x com J1y é o que define o momento angular do J1, que é o momento angular, vai ser IH cortado J1z. Então a gente obtém a componente z do J1. E da mesma forma para o 2. J2x, J2y vai dar IH cortado J2z. Ora, IH cortado a gente pode fatorar, somando J1z mais J2z dá Jz. Ou seja, Jx, Jy dá IH cortado Jz. Então, respeita a relação de comutação característica de momento angular. O momento angular total é um momento angular. Podemos fazer esse teste para outras componentes e chegar à mesma conclusão. Então, não só Jx, Jy e H cortado Jz, mas quaisquer componentes do momento angular total, comutando, ou relação de comutação, da IH cortado, epsilon e jk, jk. Então, J também é momento angular. Então, vamos ver relações de comutação. Se também é momento angular, momento angular, então as relações que a gente já viu que momento angular as relações de momento angular obedecem, vai valer também para o momento angular total. Então vamos seguir o mesmo caminho, construindo, por exemplo, o operador J2. Então J2, da mesma forma como a gente fez para o spin total, o quadrado do spin total, a gente pode abrir e vai ser J1 quadrado mais J2 quadrado mais duas vezes J1 escalar J2. E J1 escalar J2 pode ser escrito dessa forma também. Tá? Esse passo a gente pode tirar da aula anterior, onde a gente fez a mesma coisa para os spins totais, para o spin total.
Então, entra aqui o produto das componentes Z do momento angular de cada um e componentes dos operadores escada, multiplicados. J1 mais, J2 menos, J1 menos, J2 mais. Vamos ver então os comutadores. Os comutadores envolvendo o momento angular total. Por exemplo, JZ. Comutador de JZ, ou seja, a componente Z do momento angular total. Veja que a gente não tratou isso antes, né? A gente estava tratando o componente Z dos momentos angulares individuais. JZ poderia ter outro comportamento, mas dá zero. Tá? Dá zero, essas relações são mais ou menos óbvias, que dá pela definição. Tá? Que JZ com J1, 2 dá zero e que JZ com J2, 2 dá zero. E também que daqui dessa relação que J2, o momento angular total, comuta com J1, 2, está aqui na definição, e também comuta com J2, 2. Então, todos esses comutadores dão zero. Além disso, essas relações são mais óbvias. Ou seja, que J1Z comuta com JZ. Porque J1Z está na definição de JZ. Né? J1Z com J1Z mais J2Z. J1Z comuta com J1Z porque são iguais, e J1Z comuta com J2Z porque são espaços diferentes. Então, são óbvias essas relações aqui. Porém, aí, lembrando da aula anterior, do que a gente estudou para o spin, a gente viu lá, e a conta é equivalente, então a gente não vai aqui reproduzir, que o quadrado do momento angular total não comuta com as componentes individuais do JZ, tá? Com J1Z e nem com J2Z. Mas esses comutadores têm sinais trocados, são iguais a menos de um sinal. Então, se somar os dois, ou seja, fizer o comutador de J2 com JZ, vai dar zero. Então, nós temos um resultado extremamente importante aqui. Todos esses operadores comutam. J1 quadrado, J2 quadrado, J2 e JZ, todos comutam entre si. Então, eles formam um conjunto completo de observáveis que comutam. Então agora vamos tratar da relação entre esses dois conjuntos completos de observáveis que comutam. Ou seja, uma mudança de base entre esses dois conjuntos. Tá? A gente acabou de descobrir que J1, 2, J2, 2, J2 e JZ comutam entre si. Então, eles possuem autovetores comuns, ou seja, os autovetores desses observáveis aqui, que são o quadrado dos momentos angular individuais e o quadrado do momento angular total e a componente Z do momento angular total. Por outro lado, antes a gente viu que o quadrado dos momentos angulares individuais e as componentes Z dos momentos angulares individuais também comutavam, também formavam uma base. Então, a gente tinha uma base formada por esses sketches aqui, J1, J2, M1, M2. E agora, a gente quer estudar, fazer uma mudança de base que leve para os autovetores comuns, que são outros, que envolvem aqui números quânticos que têm a ver com o momento angular total e não os momentos angulares individuais. Tá? M1, M2 e agora vem J e M, que vencer a JM a gente vai ver. Tá? Mas, para que serve? Quando que é mais importante usar uma base ou a outra base? Então, essa base anterior aqui que a gente tinha estudado, que tem M1 M2, ou seja, o M1 compõe o alto valor de J1Z, e M2 compõe o alto valor de J2Z, ou seja, M2H cortado, M1H cortado,
Então identifica. Esta base ela é conveniente para estudar os momentos angulares individuais. Então nós temos J1 e J2 dos dois subsistemas. Né? Agora, quando a gente faz a mudança de base, a gente vai ter um outro conjunto, uma outra base, que vai envolver J1 e J2 não muda. Ó. Vejo que os operadores J1 quadrado e J2 quadrado, eles são comuns nas duas bases. O que muda é do J1Z, J2Z para J2JZ. Aqui são total, né? Quadrado do momento angular total é a componente Z do momento angular total. E aqui os componentes Z individuais. Então, essa da direita, essa base vai ser conveniente para estudar o momento angular total do sistema. E frequentemente a gente tem que combinar, relacionar essas duas. Então, como é que é a relação entre essas duas bases? Antes de olhar a expressão toda, vamos começar aqui. Ó. Vamos começar com a nova base, tá? J1, J2, Jm. Em termos J, está relacionado ao alto valor do J2, ou seja, J, J mais 1, H cortado ao quadrado. E o M está relacionado ao alto valor do JZ, M, H cortado. Agora, quem é J e quem é M, a gente ainda não tem. Tá? Vamos começar com esse cat aqui. Como é que a gente pode transformar? Introduzindo a identidade. Vamos introduzir aqui entre parênteses, isso aqui tudo não olhe, isso aqui tudo é simplesmente a relação a identidade. A relação de fechamento da base anterior, dessa base aqui. Então, eu coloco aqui essa relação de fechamento, ou seja, primeiro o cat e depois o bra, envolvendo J1, J2, M1, M2, da base individual, vamos dizer assim, individual que tem M1, M2, J1, J2, né? J1, J2, M1, M2, J1, J2, M1, M2. Eu somo sobre todos os valores de M possíveis, então M1 vai de menos J1 até mais J1, M2 vai de menos J2 até J2, se for base, então essa relação tem que dar 1. Então a gente nada fez, não mudamos nada aqui, simplesmente introduzimos aqui o operador identidade, que vem da relação de fechamento dessa base antiga, da base dos momentos angulares individuais. Só que uma vez que a gente fez essa introduziu, nós temos, lá direito aqui desse parênteses, nós temos um bra. E esse bra vai constituir um bracket com o vetor da base nova, que é relacionado ao momento angular total. Vai encostar aqui, então isso vai formar um número que vai ser J1, J2, M1, M2, J1, J2, Jm. E sobrou um cat. Esse cat, J1, J2, M1, M2, está para cá. Ó. O que está em jogo aqui? Está sendo escrito vetores da nova base em termos de vetores da base antiga. Quais são os coeficientes? E uma soma, né, sobre todos os M1 e M2. E tem uma soma. Tá? Esses coeficientes vão nos dizer como que é essa mudança de base. Quais são esses coeficientes? Né? E esses coeficientes são famosos, são chamados de coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? Que eles conectam uma base na outra, conectam essas duas bases. Faz essa mudança de base, na verdade. Quando eu conhecer todos os coeficientes de Clebsch-Gordon, a gente vai saber escrever qualquer vetor citado na nova base, na base do momento angular total, em termos da base dos momentos angulares individuais. A gente pode escrever esses coeficientes de Clebsch-Gordon, isso é uma escolha, não é necessário, mas simplifica a notação, definir, esse é um número, né? Esses coeficientes de Clebsch-Gordon. A gente vai estudar mais daqui para frente os coeficientes de Clebsch-Gordon nessa aula, tá? Mas a gente pode definir o que tem de comum aqui é o J1 e J2, que tem a ver com o que tem de comum lá na base, nas duas bases, né? Então, se J1, J2, botamos como
um índice superior, e nos índices inferiores, o que eles conectam? Ou seja, os valores de M individuais com os valores de JM totais. Então, é opcional, pode escrever dessa forma ou dessa forma, na forma de um bracket ou na forma de um coeficiente, é a mesma coisa, tá? Significa exatamente a mesma coisa, mas vai do gosto, né? Ou dependendo do que a gente está calculando, pode ser mais útil a gente escrever na forma condensada, e se a gente quiser ver o que realmente tem aqui dentro, né, a gente tem que ter em mente que essa é uma definição, né? Quer dizer, os coeficientes de Clebsch-Gordon podem ser escritos de uma ou de outra forma, mas eles são exatamente a mesma coisa. Então vamos falar agora sobre algumas propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? A gente lembrando sempre o que eles significam, né? Eles estão aqui multiplicando e representam aqui a mudança de base, né? Como escrever um vetor da base dos momentos angulares totais, então Jm, para em termos dos vetores dos momentos angulares individuais, ou seja, M1 M2. Tá? Então, somado sobre todos os valores possíveis de M1 e M2. Vamos ver algumas propriedades, então. Primeira propriedade. Os coeficientes, também vamos escrever assim para simplificar, de Clebsch-Gordon, eles só são não nulos se o M da base nova for igual a M1 mais M2. Então, os momentos angulares individuais, os números quânticos da componente Z, M1 e M2 individuais, somando M1 com M2 vai dar M. Então, aqui M1, M2 e M é igual a M1 mais M2. Vamos mostrar rapidamente isso. A gente mostra essa relação inicialmente aqui olhando para a primeira linha, pensando JZ é J1Z mais J2Z. Então, se eu escrever tudo do lado esquerdo, vai dar zero. JZ menos J1Z menos J2Z aplicado no autovetor novo vai dar zero. Porque dá zero que é o operador, né? JZ é J1Z mais J2Z. Tá? Vamos fazer agora uma multiplicação pela esquerda dessa relação. Nós vamos multiplicar pela esquerda por J1, J2, M1, M2. Então não é o mesmo. Ó. Vamos fazer uma multiplicação pela esquerda pelos velhos. Velhos é M1, M2. Né? J1, J2 e todo o restante aqui. Bom, e agora como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente faz essa conta? JZ, cada um desses três termos vai ser aplicado ou à direita ou à esquerda, conforme for a conveniência. Então vejam, o JZ ele é a componente Z do momento angular total. Então ele vai ser aplicado à direita. Aplicado à direita vai dar MH cortado. MH cortado. Aí volta aqui o vetor, então substituímos o operador JZ pelo alto valor MH cortado. Agora o J1Z e o J2Z, eles se prestam aqui para o vetor para ser aplicado nesse BRA, que está à esquerda, porque ele representa aqui os momentos angulares individuais. Então J1Z aplicado aqui nesse BRA vai dar M1H cortado menos M1H cortado. Mesma coisa J2Z, menos M2H cortado, por causa desse menos. Né? E sobra um número, então esse número pode ser colocado à esquerda e encosta esse BRA no cat e fica um bracket. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que esse número que está à esquerda seja diferente de zero. Ou seja, que M seja diferente de M1 mais M2. A relação tem que dar zero. Então, se M for diferente de M1 mais M2, implica que esse coeficiente de Clebsch-Gordon tem que ser zero.
Veja, isso aqui é um coeficiente de Clebsch-Gordon, né? É a projeção aqui do novo no velho, né? Jm no M1, M2. Então, alguma coisa tem que ser zero. Se essa relação, vamos supor, não fosse zero, implicaria que o coeficiente de Clebsch-Gordon seria zero. Então, vale justamente o contrário, né? Para o coeficiente de Clebsch-Gordon não ser zero, obrigatoriamente tem que ser zero a relação da esquerda. Ou seja, a M tem que ser igual a M1 mais M2. Ou seja, o que está enunciado aqui. Bom, agora vamos para a segunda. A segunda vai ser um pouquinho mais trabalhosa da gente demonstrar. Tá? Mas o enunciado dessa propriedade é importantíssimo. Que os coeficientes de Clebsch-Gordon são nulos a menos que J esteja entre módulo de J1 menos J2 e J1 mais J2. Então, está dizendo que o J mínimo é módulo de J1 menos J2 e o J máximo é a soma do J1 mais J2. Essa propriedade não é uma propriedade trivial. Então, nós vamos procurar demonstrar ela. Tá? E a demonstração não está nesse slide. A gente inicia, então, comparando as dimensões dos espaços gerados pelas duas bases. A base dos individuais, a base dos totais. Então, J1, J2, M1, M2, a gente já sabe que a dimensão é 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. Agora, na nova base, como é que seria? Para cada valor de J, não sabemos quem é o J mínimo e quem é o J máximo. Vamos colocar genérico aqui. Seja qual for, para um dado valor de J, a gente sabe que o M vai de menos J até mais J. Então, 2J mais 1 para cada valor de J. Então, o resultado vai ser este, para a dimensão do espaço. Então, a gente não sabe inicialmente quem é J máximo, que está dizendo aqui, e nem quem é J mínimo. A gente vai colocar simplesmente como alguma coisa desconhecida aqui, C determinado. Determinar J máximo e J mínimo. A gente não sabe. A gente só sabe que para cada valor de J tem 2J mais 1 elementos. Então, e somando sobre todos os valores de J, vai dar a dimensão do espaço. E aí, a gente vai trabalhar nessa da direita e vai comparar com a da esquerda e vai igualar, porque são duas bases diferentes, mas a dimensão é a mesma. Nós vamos usar essa comparação aqui para determinar J máximo e J mínimo. Vamos começar com J máximo. Quem é J máximo? Tá? Então, a gente sabe que o componente M, o número M total, né, o M máximo, vai ser a soma de M1 máximo mais M2 máximo, que vale a outra relação, que é a outra propriedade dos coeficientes de Clebsch-Gordon, né, que M é igual a M1 mais M2. Então, M máximo vai ser M1 máximo mais M2 máximo. Mas a gente sabe, da teoria do momento angular, que M1 máximo é J1, M2 máximo é J2. Ok? A gente também sabe que o módulo do momento do dm tem que ser menor ou igual a J. Então, comparando os dois, comparando esses resultados, a gente chega na conclusão que o J máximo é J1 mais J2. Então, essa parte é mais simples de mostrar, né? Vamos para a próxima parte, para o J mínimo. Então, aquela soma, vamos voltar na soma. Esta soma aqui, tá? 2J mais 1, de J mínimo até J máximo. Quantos termos tem essa soma? Eu não sei quem é J mínimo nem quem é J máximo, mas a soma vai ter quantos termos? Vai ter J máximo menos J mínimo mais 1 termos. Você pode colocar valores ali e chegar a essa conclusão. Que quantos termos tem aquela soma? Vamos voltar.
Quantos termos tem? Se a soma vai de J mínimo até J máximo, eu fazer, vamos sendo J máximo menos J mínimo, melhor, J máximo mais J mínimo, mais 1. Tá? J máximo menos J mínimo mais 1 termos. Mas J máximo a gente já descobriu que é J1 mais J2. Então, substituindo J máximo por J1 mais J2, deixando separado aqui menos J mínimo, então a gente chega, por enquanto, leva aqui a soma, que vai dar a dimensão do espaço, tem J1 mais J2 mais 1 menos J mínimo termos. Convençam-se disto, tá? Para continuar. Agora essa soma, essa mesma soma, né? Já colocamos aqui o valor superior, que é J máximo J1 mais J2 e J mínimo. Não sabemos quem é o J mínimo, ele está ainda genérico aqui. Nós podemos escrever essa soma de duas formas equivalentes. Vamos começar do termo de baixo. Tá? Então, o J vai assumindo valores diferentes aqui, começando em J mínimo. Então, 2J mínimo mais 1, está aqui, né? 2J mais 1. Então, 2J mínimo mais 1. Depois, 2J mínimo mais 3, mais 2J mínimo mais 5, mais 3 pontinhos, até chegar no último valor, que é 2J1 mais J2 mais 1. Convença-se, abram essa conta, convença-se que o resultado é este. Tá? O valor de J vai subindo de 1 em 1. E aí vai acontecendo esse resultado aqui. Tá? Então, poderia aqui, eu não fiz essa conta nesse slide, né? Mas quando o J vai subindo de 1 em 1. Então, J mínimo mais 1, quando for J mínimo mais 1, tem um 2 vezes 1 aqui. Então, vai ficar um termo a mais que vai contribuir para aquele 3. E assim por diante. De 3 vai para 5, de 5 vai para 7, e aí vai para esse resultado aqui, no final das contas. Tá? Outro jeito de fazer essa soma é começar do final. Então, vejo, eu vou começar pelo termo final. 2J1 mais J2 mais 1. Eu coloquei na soma o termo genérico J, que é o último termo, J1 mais J2. Está aqui. E vou diminuir de 1 em 1. Então, 2J1 mais J2 menos 1. E assim por diante. Menos 3. E assim por diante. Até chegar no mínimo, descendo, vai ser 2J mínimo mais 1. Esse é o último termo. Vamos fazer... Quem trabalha com séries está acostumado a fazer essas manipulações, mas não é todo dia que a gente normalmente faz isso, né? Então, escrever a série começando pelo primeiro termo ou pelo último termo. As duas dão o mesmo valor. Agora vamos somar termo a termo, mas somando aqui na vertical, né? Primeiro termo com primeiro termo, segundo com segundo, terceiro com terceiro e o último com o último. O que acontece aqui é que 2J mínimo mais 1 mais 2J1 mais J2 mais 1, o resultado vai dar este aqui. 2 vezes J1 mais J2 mais 1 mais J mínimo. Se eu somar este outro, o resultado vai ser este, 2J1 mais J2 mais J1 mais J mínimo. E se eu somar o último, 2J1 mais J2 mais 1, mais 2J mínimo mais 1, somar e vejo que vai simplificar, então fatoreio 2, né? Então ficou J mínimo lá. Então deu esse resultado. O que acontece aqui com esses termos? Todos os termos da soma são iguais. Como é que isso aqui foi feito? Escrevendo a soma do termo inferior para o superior e escrevendo do superior para o inferior, no sentido contrário, e somando,
acabou que todos os termos ficam iguais. Então, e quantos termos iguais tem? A gente tinha conversado lá e visto que a soma tem quantos termos? Tem J1 mais J2 mais 1 menos J1 termos iguais. Então o resultado vai ser o valor do termo genérico, todos os termos são iguais, vezes o número de termos. Com isso a gente tem duas vezes a soma. 2n vai ser duas vezes esse resultado, que é o termo genérico, que é igual para todos, vezes o número de termos. A gente quer, no final a gente quer a soma, é n, não 2n. Então a gente divide por n. Então vai ser J1 mais J2 mais 1 mais J mínimo multiplicado por J1 mais J2 mais 1 menos J1 mínimo. Deu esse resultado aqui. Agora a gente vai fazer todas essas operações aqui, vai ter simplificações e o resultado vai ser J1 mais J2 mais 1 ao quadrado menos J mínimo. O resultado dessa operação vai ser esse. Ok, então comparando esse resultado que a gente obteve para o valor da soma com o valor que está ao lado esquerdo da expressão da soma, ou seja, isso para a base velha era 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1, a gente impõe. Ora, as duas bases têm que formar um espaço com a mesma dimensão. Então nós temos uma igualdade. Fazendo essa imposição, então a gente tira ali, a gente isola o J mínimo, que é o parâmetro a ser determinado, com a igualdade aqui da dimensão, formada por dois espaços. Então vai dar todos esses resultados aqui, levando todos eles em conta aqui. A gente vê que simplifica para J1 menos J2 quadrado. Ou seja, J mínimo ao quadrado é J1 menos J2 quadrado. Estamos praticamente no resultado. Ou seja, tirando a raiz quadrada, vai dar J mínimo, é o início da soma, então o valor mínimo de J pequeno vai ser o módulo de J1 menos J2. Então está demonstrado o resultado que foi pedido. Vamos voltar. Este resultado aqui. Tá? Primeiro demonstramos o valor máximo e depois demonstramos o valor mínimo. E esse resultado a prova não é tão simples, né? Não existe muitas formas mais simples do que isso para fazer essa demonstração. Tente fazer de outra forma, né? Mas alguns livros não são claros ao fazer essa fórmula. Eles pedem que aceite esse resultado e vê que é razoável. Esse resultado é bastante usado na composição de momentos angulares, mas acho que é importante essa prova, né? Demonstrar que esse resultado. Então os valores possíveis de J estão nessa região, entre módulo de J1 menos J2 e J1 mais J2. Quais valores possíveis de J? Então, começando no valor inferior, J1 menos J2, módulo, subindo de 1 em 1, J1 menos J2 mais 1, J1 menos J2 mais 2, e assim por diante. Como acontece com o momento angular, J1 mais J2 mais 1, até chegar ao valor máximo, que é J1 mais J2. Então, o valor mínimo de J é o módulo da diferença dos dois. Se o J1 for maior que J2, ou tanto faz, porque tem um módulo para garantir que o resultado aqui vai ser positivo, né? Então, vai de um valor menor para um valor maior, que é o valor máximo é a soma dos dois J's, J1 mais J2. Então, juntando todas as informações vistas até agora sobre as propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordan, então temos o resultado unificando tudo, que para os coeficientes de Clebsch-Gordan não serem nulos, então tem que satisfazer ambas as condições. A soma, então, M1 mais M2 tem que ser igual a M, e
J tem que estar entre maior ou igual módulo de J1 menos J2 e menor ou igual que J1 mais J2. Então, são simultâneos. Isso tem que acontecer. Se uma dessas duas não acontecer, os coeficientes de Clebsch-Gordon elas serão zero e não vão ter importância, portanto, não existe. Tá? Então, são chamados regras de seleção para os coeficientes de Clebsch-Gordon. Condições necessárias para os coeficientes não serem zero. Vamos aqui então parar um pouquinho para pensar, ver o que a gente já tem de resultado e falar sobre então o conhecido teorema da composição de momentos angulares. A gente já provou o teorema. Tudo que está enunciado nesse teorema a gente já provou. Tá? Mas vamos então enunciar com um momento para a gente dar uma parada e ver o que a gente já tem. Tá? Então, no espaço, produto tensorial epsilon de J1 vezes epsilon de J2, é equivalente a escrever epsilon 1 e epsilon 2. Tá? Um tem a ver com o momento angular 1 e o outro tem a ver com o momento angular 2. Nesse espaço, então, duas coisas acontecem. Os valores possíveis de J são, a gente acabou de falar, né? Só aqui está enunciado na forma de um teorema. Valor mínimo, módulo de J1 menos J2, subindo de 1 em 1, até chegar no valor máximo, que é J1 mais J2. Experimente colocar isso em números, escolher J1 é tanto e J2 é tanto, e ver como que fica essa soma. Tá? Isso vai ser feito nos exercícios também. O segundo, a parte do teorema, é que a cada valor de J corresponde uma única série de autovetores, Jm. Parece que eu estou escrevendo uma coisa diferente, mas não. Esses são os autovetores da base nova. Tá? Então, o que tem de novo aqui é que está sendo escrito explicitamente, né, que para o J2, atuando em Jm, o alto valor é J mais 1 h cortado ao quadrado. E para o Jz atuando na base Jm, é m h cortado Jm. Não está faltando alguma coisa? Na notação, até agora, a gente fez diferente. Né? Aqui a gente está suprimindo J1 e J2. Porque o J1 e J2 ele tem nas duas bases. Então, quando passa para a segunda base, não é absolutamente necessário escrever ele aqui. Então, a gente pode tirar o J1 e J2, deixar só o Jm, só para ficar mais simples a notação, mas não significa que não faz parte. Né? Faz parte. Mas vamos escrever isso como uma igualdade. Então fica a opção da pessoa que quiser escrever só o Jm ou escrever completo, J1, J2, Jm. Na verdade, o que tem aqui, esses autovetores, são os autovetores comuns, não só desses dois, mas também do J12 e J22. Mas esses já eram mesmo, então a gente não... Tem certas literaturas que optam por não escrever o J1, J2 aqui, mas é o mesmo autovetor, é o mesmo cat. Tá? E daí, desse jeito, eu posso escrever aqui Jm em termos da base antiga, ou seja, dm1, m2, componente z dos individuais, tá? Através dos coeficientes de Clebsch-Gordon, os quais a gente já viu algumas propriedades deles. Continuando aqui, vamos falar sobre outras propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá? Lembrando sempre que o que está acontecendo aqui é uma mudança de base dos autoestados do momento angular, componente z do momento angular individual, para momento angular total, Jm, m1, m2, Jm. Essa mudança de base ela ocorre por uma transformação unitária, no sentido da álgebra linear. Tá? Então, os coeficientes de Clebsch-Gordon eles formam uma matriz unitária. A gente pode usar uma convenção de fase que seja adequada aqui. Então, o que seria esse coeficiente de Clebsch-Gordon específico aqui? Então, J1, J2
M1, M2, J, aí M igual a J. Esse é um bem específico. Então, M igual a J é um bem específico. Um coeficiente de Clebsch-Gordon não é um coeficiente de Clebsch-Gordon qualquer. Tá? É o J e o valor de M é igual a J. O M vai de menos J a J. Esse é o máximo. Né? A gente pode escolher esse como sendo real. Real é positivo. Como de fato isso pode ser visto, inclusive na aula anterior, quando a gente fez mudança de base para os autoestados do spin, tá? Dos spin individuais e do spin total. Tá? A gente pode ver que esse coeficiente de Clebsch-Gordon ele é maior ou igual a zero. Bom, o que a gente tem? Aplicando J-, J- diminui o valor de M. Né? Aqui é o valor máximo de M. M igual a J. Aplicando J-, vai baixando para todos os outros valores. Mas se eu comecei, o J- não introduz nenhum número imaginário. Ele coloca uma raiz quadrada e baixa o valor de M. Então todos os coeficientes de Clebsch-Gordon são reais, uma vez que a gente escolheu este como sendo real. Então isso leva a que resultado? Aqui está o coeficiente de Clebsch-Gordon, né? Que vai de M1, M2 para JM. O que acontece com um bracket quando eu tomo um complexo conjugado? Quando eu tomo um complexo conjugado, ele inverte de sinal, né? Ele inverte de ordem. Então fica MJ, M1, M2. Veja que estão trocados, né, os brackets aqui. Mas como então eles são reais, então invertendo dá o mesmo resultado. Ambos os coeficientes têm o mesmo valor. O coeficiente de Clebsch-Gordon e o coeficiente invertido. Tá? Que aqui eu tenho ket, onde era Bra. Tá? Inverteu. Então, esse é um resultado também útil. Saber que todos são reais, então o coeficiente de Clebsch-Gordon e o invertido é o mesmo. Outra propriedade. Uma matriz que é real, agora é real. Todos os elementos de matriz, que são os coeficientes de Clebsch-Gordon, eles são reais. E a matriz é unitária, então essa matriz ela é ortogonal. Então esse é outro resultado da álgebra linear de matrizes, né? Então nós temos a condição de ortogonalidade, que pode ser escrito dessa forma, então. Juntando aqui dois coeficientes de Clebsch-Gordon, vejo que agora eles estão escritos na mesma ordem. Eles não são iguais. Ó. Nós temos J1, J2, Jm. A mesma coisa nesse da direita. Mas o que tem de diferente? M1, M2, M1', M2'. Está sendo somado sobre J e sobre M. Então Jm, que é os iguais aqui, está sendo somado sobre todos. Essa condição de ortogonalidade é que vai dar que só vai dar diferente de zero e vai dar 1 se M1 for igual a M1' e M2 for igual a M2'. Então nós temos essa relação que é a condição de uma condição de ortogonalidade possível, somando sobre os J e sobre os M's. J e M, né? J relacionado ao total e M relacionado ao total. Menos J até mais J, e J de módulo de J1 menos J2 até J1 mais J2. Pode fazer o contrário também. Veja, deixa o M1 M2 aqui fixo e soma sobre M1 e M2. Mas aí coloca no segundo aqui JM, J'M'. Então é a forma inversa de escrever a relação de ortogonalidade. Somando sobre todos os valores de M1 e M2, que é comum aqui nos dois, o resultado vai ser delta de Kronecker aqui, de J, J'J, J'M', M'. Ou seja, vai dar 1, mas desde que sejam iguais. Né? Então estão valendo essas duas relações de ortogonalidade. Um caso particular é quando a gente, pegando
pegando essa segunda relação, é quando a gente escolher J' igual a J, que aqui J' igual a J é uma possibilidade, porque na verdade só sobra, só dá 1 quando J' é igual a J. Se não é 1, se não for, dá 0, né? Não contribui. Então, já isolando, escrevendo direto J' igual a J, eu coloco J aqui, e aqui eu coloco M' igual a M, M' igual a M. Por outro lado, a gente já sabe que um determinado coeficiente de Clebsch-Gordon é M1, M2, M1 mais M2 é igual a M. Então, M igual a M1 mais M2. Substituindo isso tudo, aqui eu vou ter dois termos iguais, né? J' igual a J, M' igual a M. Então eu vou ter o quadrado de dois termos iguais, módulo quadrado, e o resultado vai ser 1. Né? Então, acaba sendo então uma relação de uma condição de normalização para J1, J2, Jm, para esse ket, né? Uma condição de normalização. Somando sobre todos os valores de M1 e M2, então eu pegando esse ket, projetando, tomando o módulo quadrado, eu estou calculando a norma. Módulo quadrado, somando todos, tem que dar 1. Então, é uma condição de normalização. Então, tudo isso são propriedades que envolvem os coeficientes de Clebsch-Gordon. No último caso, a normalização do ket, né? O ket J1, J2, Jm, que é o ket da nova base, vamos dizer assim, o momento angular total. Vamos agora analisar uma outra propriedade, que são as relações de recorrência para os coeficientes de Clebsch-Gordon. Então vamos supor que J1 e J2, que têm a ver com momento angular individuais, e o J, o total, fixos, vamos relacionar os coeficientes de Clebsch-Gordon com diferentes valores de M1 e M2. O que a gente está fazendo aqui? Então, essa operação ela pode ser usada para descobrir quanto vale os coeficientes de Clebsch-Gordon. Uma vez que eu tenho algum, eu descobri outros. Tá? Mas aqui nós vamos usar para tirar essas relações de recorrência. Então, o que vem ser isso? Então, J mais menos é os operadores escada totais, que vai ser J1 mais ou menos, mais J2 mais ou menos. Tá? Então, somando J1 com J2, mais ou menos, vai dar o J mais ou menos. Aplicamos, veja o que está acontecendo aqui. Do lado esquerdo a gente tem o que a gente escreveu antes, ou seja, um vetor na nova base, Jm, igual a soma dos vetores na base antiga com os coeficientes de Clebsch-Gordon multiplicados. O que a gente está fazendo agora é aplicar o operador J mais menos à esquerda, tá? Para a gente tirar ver o que acontece então com essas relações. Quem são essas relações de recorrência? Tá? Então nós temos M1 e M2. Vamos para aqui ajudar a notação, ajudar nosso trabalho, a liberdade. Vamos onde está somado aqui sobre M1 e sobre M2. Veja o que está somado aqui, os coeficientes M1 e M2 e no ket, né? M1 e M2, que é a base antiga. Vamos chamar de M1 linha, M2 linha, esses dois ali. Então, a gente sabe qual é o resultado de aplicar os operadores escada. Como o J total também é momento angular, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, aqueles coeficientes dentro da raiz quadrada são os mesmos. Então a gente já aproveita aqui, então já escreve J menos mais M vezes J mais ou menos M mais 1. H cortado, e aí J mais vai subir o M em uma unidade, M mais 1. O J menos vai diminuir o M em uma unidade. Isso do lado esquerdo. Do lado direito, o que vai acontecer? O J1 vai fazer
nós temos uma soma, né? Então isso vai dar dois termos que estão explicitados aqui, somando sobre M1 e M2 os dois termos. Então, o primeiro termo, vejam, J1 mais ou menos, ele vai na base individual, ele vai fazer o valor de M1, aumentar ou diminuir uma unidade, com um coeficiente específico. Então o mesmo, só que do 1, né? J1 menos mais M1, M1 linha, J1 mais ou menos M1 linha, mais 1, H cortado, J1, J2, M1 linha mais ou menos 1, M2. Ou seja, o J1 mais ou menos, ele é aplicado no M1, vai fazer o M1 subir ou descer uma unidade. E o 2 não muda. Já o J2 mais, então, na soma, ele vai aplicar no 2 aqui. Então, com um coeficiente parecido, porém 2, tudo igual, só que é 2, J2 menos mais M2 linha, J2 mais ou menos M2 linha, mais 1, H cortado, aí o M2 linha sobe ou diminui uma unidade. Então, o primeiro faz o M1 subir ou descer uma unidade e o 2 faz o 2 subir ou descer uma unidade. Então, um termo virou dois termos aqui. Ele aplicou esses operadores, eles são aplicados no cat. Tá? Eles são os operadores de escada, eles aplicam no cat aqui no momento angular. E aí fica o coeficiente de Clebsch-Gordon fica aqui fatorado. Daí. A única coisa que foi mudada aqui é M1 virou M1 linha, então também mantém aqui no coeficiente de Clebsch-Gordon, e M2, M2 linha. Deixou no coeficiente de Clebsch-Gordon. Agora a gente vai tentar simplificar, obter um resultado a partir daqui. Como? Fazendo uma projeção. Tá? Então, como? Nós temos cats, então vamos aplicar para a esquerda, multiplicar por esse Bra. Um Bra de qual natureza? É um Bra que vai, aqui, né, no termo da esquerda, ele vai dar um coeficiente de Clebsch-Gordon. Nós temos Jm total, né? E nós vamos projetar ele no M1, M2. Então, fazendo essa projeção, vejam, nós vamos ter esse cat projetado nesse Bra. Que resultado que vai ser isso? Não sabemos ainda. Não chegamos lá. Tá? Esse cat naquele Bra não estava brincando aqui. Não é esse que a gente está apresentando. Né? A gente está olhando, vamos primeiro olhar para o lado direito. Então, do lado direito, do lado esquerdo, realmente, a gente faz a projeção do cat no Bra e são diferentes. Então, o total projeta no individuais. Vai dar um coeficiente de Clebsch-Gordon. Não vou mexer nele agora. Vou olhar para esses aqui, ó, que é os iguais. É o velho, projeta no velho. Tá? Então, projetando J1, J2, M1 linha mais 1, M2, projeta no J1, J2, M1, M2, aí são vetores de mesma natureza. Então, agora é uma base e cada elemento dessa base, os elementos dessa base são ortogonais, né? Ortonormais, inclusive. Então, M1 tem que ser M1 linha mais 1. Delta de M1, M1 linha mais 1. E M2 tem que ser igual a M2 linha. Tá? Então, tá faltando um linha aqui. Que resultado que a gente tem então aqui? Que M1 tem que ser igual a M1 linha mais ou menos 1. E M2 tem que ser igual a M2 linha. Esse resultado vai aparecer no primeiro termo. Então o que vai acontecer no primeiro termo? No primeiro termo da direita. Ao invés de ter essa soma sobre M1 linha e M2 linha, o que vai acontecer é que os valores linha vão virar, em vez de ser, eles vão aniquilar o somatório. Né? M2 linha vai ficar M2, M1 linha vai ficar M1 menos mais 1. E no segundo
O segundo, a gente projeta no mesmo, né? J1, J2, M1, M2. Projeta esse segundo aqui, M1 linha, M2 linha, mais ou menos 1. Projetando, são vetores de mesma natureza, no mesmo espaço, então, condição de ortonormalidade, né? Que M1 é igual a M1 linha, e por outro lado, M2 é igual a M2 linha, mais ou menos 1. Então, colocado aqui em termos das delta de Kronecker. Ou, escrito explicitamente, M1 é igual a M1 em linha, M2 igual a M2 linha, mais ou menos 1. Então, essa segunda condição vai valer para esse segundo termo, porque ele veio da projeção do segundo ket no Bra. Né? Então, no segundo termo, também aniquila o somatório e vale a segunda restrição. Então, fazendo essas duas operações, a gente obtém, então, já colocando o resultado, vejo que do lado esquerdo, a gente não tem uma relação de ortogonalidade, a gente tem um coeficiente de Clebsch-Gordon, ou seja, do novo para o velho, só que com essas restrições aqui, m mais ou menos 1, né? Com esses valores, e matou o somatório, como eu falei, e já o M1 linha, M2 linha, J1 linha, tudo isso já assumiu os valores que tinha que ser. E aí chegou nesse resultado aí. Isso já é a relação de recorrência dos coeficientes de Clebsch-Gordon. O que está acontecendo aqui? Ó? Olha só, nós temos... o que foi feito aqui? Aquele coeficiente de Clebsch-Gordon que estava multiplicado, onde era M1 linha, agora assumiu o valor da primeira linha. E onde era no segundo, assumiu outros valores. Então, os dois termos anteriores, tinha aqui um coeficiente de Clebsch-Gordon, onde tinha M1 linha e M2 linha. No primeiro caso, M1 linha virou M1, menos mais 1. No segundo caso, M1 linha virou M1. E assim por diante. Então, esse coeficiente de Clebsch-Gordon, ele foi aberto aqui, desse jeito e desse jeito. E do lado esquerdo, nós tínhamos um coeficiente de Clebsch-Gordon ao projetar. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos coeficiente de Clebsch-Gordon que temos valores diferentes aqui de M mais ou menos 1, M, e valores de M1 diferente, ó, M1, M2, M1 menos mais 1. Isso, ou seja, nós temos coeficientes de Clebsch-Gordon diferentes aqui, e coeficientes que relacionam três coeficientes de Clebsch-Gordon diferentes. Podemos escrever na forma mais condensada para ficar mais claro o que está acontecendo aqui. Tá? Então, escrevendo as raízes ali, deixando elas, mas escrevendo os brackets, que são os coeficientes de Clebsch-Gordon na forma condensada, a gente vê aqui ó, que M1, M2, J, M mais ou menos 1, relacionado com M1 menos mais 1, M2, JM. M1, M2 menos mais 1, JM. Então, são coeficientes de Clebsch-Gordon diferentes. Três coeficientes de Clebsch-Gordon diferentes que estão relacionados. Tá? Então, tanto a primeira forma quanto a segunda, elas são idênticas, só mudou a notação, são conhecidas relações de recorrência. É claro que nesse caso, os coeficientes de Clebsch-Gordon eles são nulos se o resultado tem que ser que M1 mais M2 tem que ser M mais ou menos 1. Eles são não nulos, né? Se M1 mais M2 igual a M mais ou menos 1. Antes a gente tinha que M1 mais M2 era igual a M. Agora, nesse caso das relações de recorrência, tem essa relação diferente, que ela veio daqui, né? Dessas operações que foram feitas aqui, a condição de ortogonalidade.
Então, o que a gente tem aqui? Às vezes é um pouquinho difícil de enxergar essas relações sem fazer na prática, né? Então, aconselho que se faça isso na prática. Mas a aula de hoje não é prática, a aula é totalmente teórica. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Lembra que tem o mais e tem o menos. Então, as relações são idênticas. Tá? As duas relações de recorrência são idênticas. Mas uma que tem o sinal mais foi aplicado o operador J+. E aqui tem o sinal menos, foi aplicado o operador J-. Então o que está acontecendo é essa relação entre, vamos supor que esses pontinhos, eles são valores diferentes de M. Então M1 e M2, por exemplo. Então vamos supor que as coordenadas desse ponto fossem M1 e M2. Aqui M1, M2 menos 1. Então como se eu tivesse na vertical M2 e na horizontal M1. Para a gente tentar enxergar a relação aqui. Como é que a gente pode enxergar essas relações, né? Então, nós temos o que o mais faz? Então, mais eu vou olhar sempre para o sinal mais aqui, que aumenta em uma unidade. Então, eu estou olhando M1, M2 aqui. M1 mais M2, que vai ser M mais 1. Vai relacionar esse coeficiente de Clebsch-Gordon, o mais, com outros dois. Quais são os outros dois? Um que é M1 menos 1, vamos olhar para o sinal de cima, né? M mais 1, aí vem M1 menos 1, M2 menos 1. Então relaciona com os menos aqui, ó, M1 menos 1, M2, que é este aqui. Então esse pontinho significa esse relacionado a esse coeficiente de Clebsch-Gordon. E o pontinho lá de baixo seria M1, M2 menos 1. Então, M2 menos 1. Ó, M2 menos 1. Então, a relação J+, ela relaciona um coeficiente de Clebsch-Gordon com outros dois. Ou, enfim, relaciona esses três coeficientes de Clebsch-Gordon. Pensando num plano que é M1, M2, pensando no M, que são os números quânticos lá do J1Z e J2Z, então M1H cortado, M2H cortado, então nós temos esse plano que a gente pode pensar, formado por pontinhos que são M1 e M2, as coordenadas de cada pontinho. E aí, tendo esse triângulo, então aqui está escrito left hand side, ou seja, o lado esquerdo da equação, seria uma ou a outra, conforme preferir, lado esquerdo, e right hand side, lado direito da equação aqui, da relação de recorrência. Então, a relação J+. E se eu conheço se eu conheço dois deles, eu sei o terceiro, vamos supor. Então, a gente vai indo, a gente conhece um e vai conseguindo determinar os outros. Nesse sentido, então, que são relações de recorrência. Conhece um e consegue determinar relações entre os outros. Pode ser conveniente usar o J-. Aí se usar o J-, ou seja, onde que foi usado o J-? Lá em cima, ó. Foi usado o J+ ou o J-. Se eu usar o J-, o resultado vai ser esse. Com o menos, né? O menos vai diminuir o M em 1 unidade no total. Aí M menos 1, aí left hand side, aqui eu começo daqui, ó. Então o valor M1, M2, eu vou relacionar o coeficiente de Clebsch-Gordon relacionado a esse valor de M1, M2 com outros dois, que é um que tem M1 mais 1, vamos por baixo agora, ó, era M menos 1, e aqui fica M1 mais 1 e M2 mais 1, sempre subindo 1. Então, M1, M2 vai para M1 mais 1, M2, ou M1, M2 mais 1. Um dos dois subiu em uma unidade. Essa é a relação, então, J-, no caso. Com o uso dessas duas relações, a gente consegue ir adiante e determinar vários coeficientes de Clebsch-Gordon, eventualmente determinar todos os coeficientes de Clebsch-Gordon e conseguir escrever o acoplamento. Conseguir escrever acoplamento, eu digo, como que a base nova dos momentos angulares totais é escrita em termos da base antiga.
dos momentos angulares individuais. Ok, a gente viu então sobre as relações de recorrência, viu sobre propriedades, mas como que calcula os coeficientes de Clebsch-Gordon? Então, não tem uma forma única de calcular. Aqui a gente vai esboçar então uma forma de calcular os coeficientes de Clebsch-Gordon, usando o que a gente viu até agora. Lembrando sempre o que eles significam, né? O coeficiente de Clebsch-Gordon ele relaciona as duas bases, a base velha na base nova. Projeção da base nova na base velha. Tá? JM, M1, M2. Notação, tanto faz. Tá? Escolha a que preferir. Então, uma das formas de calcular os coeficientes de Clebsch-Gordon é começar com um valor que a gente sabe, com um estado físico em que a gente sabe o coeficiente de Clebsch-Gordon. Por exemplo, antes de falar sobre esse resultado, eu vou falar sobre um outro mais simples que a gente falou na aula passada. Quando a gente tem duas partículas de espinho meio, uma possibilidade é as duas partículas estarem com o espinho para cima. Outra está com as duas com o espinho para baixo. A outra é um para cima, um para baixo. Um para baixo, um para cima. Né? Se as duas partículas estão com o espinho para cima, então eu tenho M1 e M2 que tem um resultado específico lá, que é mais e mais, as duas com o spin para cima, eu sei que na base do spin total o S vai ser 1 e o M ou MS vai ser mais 1 também. 1 meio mais 1 meio que vai dar 1, ou seja, J1 mais J2 dá 1. Então, o coeficiente de Clebsch-Gordon vai dar 1, porque o estado 1, 1 da base nova é igual ao estado mais da base velha. Então, aquele coeficiente de Clebsch-Gordon é 1, porque um vetor é igual ao outro. Então, começamos com esse que a gente conhece. Tá? Aqui é mais ou menos isso. Então, M1 é igual a J1. Vamos escolher esse específico, que é um caso... são dois casos limites. Né? O caso superior, que o valor individual do M1 é J1, ou seja, o valor máximo, e o valor individual do M2, que é do segundo individual, é máximo, é o J2. Portanto, o J é J1 mais J2 e o M é J1 mais J2 nesse resultado. Né? Então, esse é o resultado, ok, esse é o máximo. É equivalente ao que eu falei há pouco, que seria as duas partículas de spin para cima e eu tenho, então, o valor máximo. Tá? Outro seria equivalente ali duas partículas de spin para baixo, menos menos. Ou seja, o M1 tem o menor valor possível, ele é menos J1, e o M2 é menos J2. J, de novo, J1 mais J2, mas M é o valor menor possível, a soma dos dois, né? Menos J1 mais J2. Tanto para um quanto para o outro, a gente está nesse caso limite. Então, esses coeficientes de Clebsch-Gordon, eles dão 1. Pelo mesmo motivo que, então, coeficiente de Clebsch-Gordon, J1, J2, J1, J2, J1 mais J2. Isso aqui é o valor de M, o valor de J, né? E o valor de M. Vai dar 1. O que significa mesmo isso? Então, o valor de J total, J1 mais J2 e M. Né? M vai ser J1 mais J2. Está aqui, M J1 mais J2. No segundo caso, então, o extremo inferior, menos J1, menos J2, J total, que é J1 mais J2, e o M, o menor valor possível, que é menos J1 mais J2. Então, esses são casos extremos que a base antiga e a base nova, uma é igual a outra. Não tem combinação linear. Uma é igual a outra. Então, esses a gente sabe que dá 1. Então, para o sistema que a gente está estudando, se for um outro, a gente vai começar com esse resultado, uma opção, né? E usar as relações de recorrência que a gente viu anteriormente.
para obter os demais coeficientes de Clebsch-Gordon. Com isso a gente varrer todo o plano M1, M2. Então, por exemplo, aqui, ó, veja só, aqui está mostrado, esboçado aqui, o que seria esse plano M1, M2. A gente vai ver, a gente está interessado em saber todos os valores possíveis de M1 e M2. Então, quando o M1 for igual a J, M1 está na horizontal aqui. O valor máximo dele é J1. O valor mínimo é menos J1. M2, o valor máximo é J2 e o valor mínimo é menos J2. Então, esse desenho aqui está mostrando os valores máximos e mínimos de cada um. E o que essas retas aqui estão mostrando? Estão mostrando que M1 mais M2 é igual a J. M1 mais M2 igual a J, que é o máximo, e M1 mais M2 igual a menos J, eu tenho aqui. Então, o M1 e M2, tanto para um ponto quanto para o outro, somando dá o mesmo resultado. E é o menor resultado possível. Tanto M1 quanto M2 são negativos, né? Aqui à esquerda e abaixo. E à direita e em cima, todos os M1 e M2 são positivos. E aqui está no extremo. Então, se a gente quiser agora olhar, dá para fazer inúmeras coisas assim, com esse desenho, com esse plano. Mas o que tem que fazer é varrer esse plano, pegando todos os pontos e vendo. Para esse termo aqui eu tenho coeficiente Clebsch-Gordon? Tenho, não tenho? Então tem que determinar. Como é que a gente faz isso? Vamos, por exemplo, para A. Vamos olhar para o ponto A. Agora vamos fazer botar uma lupa. Tá? Botar lupa significa, vamos olhar para essa figura da direita. Então está sendo mostrado aqui o ponto A. Ponto A. Nós mostramos antes as relações J mais e J menos. Né? Então, o J mais é um triângulo retângulo dessa forma, que relaciona três coeficientes de Clebsch-Gordon. E o J menos é um triângulo com o ângulo reto aqui na parte de baixo. Né? J menos. Então, qual que a gente tem aqui? Vamos, por exemplo, aqui. Ó. Se a gente tem A, vamos supor que eu conheça o coeficiente de Clebsch-Gordon em A. Eu vou usar a relação J menos. O que seria a relação J menos? A relação J menos é essa relação de recorrência, essa ou essa, que é a mesma coisa, com o sinal menos. Ou seja, fazer esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho, ele vai estar na direita aqui. Então, vai conectar A com um ponto abaixo, que é B, com outro ponto que está mais à direita. Porque essa é a relação J menos. Só que a gente já está aqui, A já está no extremo de M1. M1 e J1 é um valor máximo. Então, tem um valor aqui a mais que não existe. Ou seja, é proibido. Qual que é a vantagem de usar a relação J menos, incluindo um ponto proibido, um ponto que não existe? Que esse ponto vai dar zero. O coeficiente de Clebsch-Gordon para esse ponto dá zero. Então, ele vai conectar um que eu sei com um que eu não sei, com um que dá zero. Então, com base nisso, você determina o B. Entenderam? Do A e um que dá zero, porque é proibido, você obtém o que é em B. Aí depois você tem opções aqui. Por exemplo, do B e o A, dá para fazer a relação inversa, que é o J+, e fazer um triângulo invertido aqui. Conhecendo o A e conhecendo o B, você acha em D. Conhecendo o D e conhecendo o em B, você acha o em E. E assim por diante. Então, essa é uma forma que tem, e continua aqui. Isso aqui é uma microscopia. Vamos dizer que vamos supor que fossem altos esses números. Né? Pode ser que sejam pequenos esses números. Por exemplo, que fosse 1/2 e menos mais 1/2 e menos 1/2. Aí não teria esse monte de pontos. É a menor possibilidade. Né? Mas depende, né? dos momentos angulares que estão sendo somados. Aí a gente pode usar essas relações de recorrência para ir usando as relações em pontos proibidos para determinar, a partir de um que a gente conhece, outros que a gente não conhece. Tá? Isso é muito útil, essas relações aqui. O que mais? Eu não estou apresentando tudo aqui. Tem mais coisas. Bom, estados proibidos, né?
são aqueles que estão além. Por exemplo, M1 não pode ser maior que J1, ou nem menor que menos J1. M2 não pode ser maior que J2, então se eu pegar um ponto aqui de fora, também não tem, ou abaixo de menos J2, também não. Então eu tenho esses limites. Se eu relacionar esses pontos com de fora, não vai ter. Tá? Por exemplo, por que é cortado aqui esse triângulo? Por que tem essa reta inclinada aqui? Porque essa reta está representando a soma de M1 mais M2, que dá um valor específico. Valor máximo, valor mínimo. Se eu botar um ponto aqui, né? Por que isso aqui não é um quadrado exato? Porque o vértice desse quadrado ele é um ponto proibido. Ele estaria acima do valor máximo. Ou M1 ou M2 teria que sair fora da sua região. Então não é possível. Então, ao invés de ter um quadrado, nós temos essa relação com esses cortes aqui. E a gente pode analisar pontos intermediários e ver, por exemplo, degenerescências. Para um dado valor de M, quantos estados tem? Esse é um outro estudo, é um estudo para ser feito, que vocês vão fazer por conta, porque, enfim, eu já abordei vários assuntos aqui e a gente não vai esgotar esse assunto, vamos deixar assim, mas pode ser importante a gente ver a degenerescência desses estados também. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Vejo que agora nós temos 4 referências, ou seja, a gente ampliou o nosso leque. Estamos usando praticamente todos os livros importantes aqui, quer dizer, vários livros importantes de mecânica quântica. Cohen, Sakurai, Kuzetili e também um livro francês que é o Lebelac. Certo? Bom estudo para vocês. Muito obrigado.